Eu sou Cristina Long e mais uma vez com vocês. E hoje eu vim falar sobre resiliência. Você já parou para pensar que algumas coisas acontecem e você é meio que obrigado a olhar para essas coisas e ter uma super paciência? Outras vezes você não entende que você precisa dessa paciência. Então hoje eu quero contar a história de um cara que passou por uma situação muito complicada com os amigos, mas principalmente com um amigo. Ele não imaginou que ele fosse passar por aquilo. Ele encontrou grandes amigos, ele tinha uma situação com esses amigos muito gostosa. Ele achou assim que aquela situação com aqueles amigos duraria para sempre. E aí eles fundaram juntos uma empresa, 3 amigos. Mas um desses amigos era um amigo assim muito amigo, ele era assim como irmão. Eles faziam tudo juntos, eles tinham planos, eles faziam absolutamente tudo juntos. Até que esse amigo encontrou uma moça. Começou a namorar essa moça, esse amigo apoiou aquela moça. Foi tudo maravilhoso, e faziam todo mundo junto, tudo junto, né? Eles estavam o tempo todo juntos. E aí os meses foram passando e de um dia para o outro, esse amigo dele, que era esse amigo irmão, ficou estranho com ele. Do nada ele ficou muito estranho. E ele, sem entender, ficou observando. Aí, em poucos dias, o amigo chegou para ele e falou que ele gostaria que ele saísse da sociedade, sem dar nenhuma explicação. E ainda, o outro amigo, ele ficou numa situação estranha também, mas ele foi convencido também de não falar mais com ele. Ele ficou numa situação super hostil, onde ele era visto como um inimigo. Do nada aquela amizade, aquela coisa gostosa parou de existir, do nada o mundo dele, né, desabou, tudo aquilo que ele tinha construído com esses amigos, quando eles tinham feito os planos, né, tudo que estava ali na vida dele tinha acabado de uma hora para outra. Sem contar que eles tinham investido dinheiro na empresa, tinha também uma questão financeira, e ele tinha mudado completamente a vida dele. De repente aquilo, né, foi parar, sabemos lá onde, mas a explicação estava numa vida passada. Agora, o ponto principal que você precisa entender é o seguinte: quando uma coisa assim acontece, a gente precisa entender que tem uma situação por trás. Então, quando esse moço chegou, ele veio fazer a consulta das perguntas aos mentores para entender, né? Ele veio falar para mim: Cristina, o que aconteceu? Por que isso aconteceu? Eu não fiz nada, não teve explicação, ninguém falou, olha, é por isso ou por aquilo. Eles simplesmente decidiram me ignorar e me esculachar, né? Me tirar da situação sem nenhuma explicação. E aí eu fui olhar a passada deles, né? Eu pedi, como sempre, as fotos, fui olhar a energia, né, de toda a situação, desses 2 amigos, da namorada, de algumas outras pessoas que estavam envolvidas, e eu entendi o seguinte: olha que interessante, gente. Numa outra vida passada, esse cara que foi abandonado por esses amigos, ele tinha sido o cara que abandonou aquela pessoa, aquele amigo. Eles eram irmãos e ele simplesmente abandonou. Deixou aquele irmão cuidando de uma situação de família. Era uma situação muito grave, era uma situação muito difícil, que já com os irmãos, né, todos se ajudando, já era difícil demais. Mas ele simplesmente, num ato de decisão assim, não quero, ele simplesmente foi embora e nunca mais voltou. E deixou aquele irmão abandonado, né, em vários sentidos, e numa situação bem complicada. Então, aquele irmão que não sabia nada disso, né, nessa vida, de alguma forma
foi, de alguma forma, teve esse impulso de fazer isso. Mas o ponto principal que eu quero falar sobre resiliência, né, que a gente precisa entender, é esse moço, né, que veio me procurar, ele entendeu que tinha alguma coisa por trás. E quando ele entendeu essa vida, ele me perguntou, né, ele pediu para perguntar para os mentores o que eu preciso fazer com essa situação. E os mentores disseram: não faça nada. Não lute contra, não brigue, não fale nada. Simplesmente siga a sua vida. Eles fizeram uma escolha. Todas as escolhas implicam em um retorno, ou seja, se mesmo que eles decidissem, né, não fazer determinadas coisas, o ideal seria eles fazerem as coisas de forma civilizada, e nem sempre as coisas são de forma civilizadas. Quando não são, quando a gente causa dor em alguém emocionalmente, ou causa danos em alguém, em algum sentido, isso volta pra gente em algum momento da vida. Não é como a gente quer, na hora que a gente quer, na situação que a gente gostaria, né? Ou que algumas pessoas gostariam, mas o mentor disse para ele: não faça nada. E isso é resiliência. A resiliência é quando você olha para uma situação, você entende que ela está ali daquele jeito que está por algum motivo, né? Na vida ali, aquela situação se formatou daquele jeito por algum motivo. E você não luta contra, você não se revolta contra aquilo, né? Você simplesmente observa, faz a sua parte, o melhor que você puder, né? Porque não é sobre o outro, é sobre você. Não é porque o outro faz alguma coisa que não é bacana que você deveria, né, ir lá e fazer uma coisa também para pagar na mesma moeda. Não. Ele simplesmente fez o que o mentor disse. Ele ficou triste, ficou muito triste, mas ele seguiu. Em poucos meses, esse moço estava com a vida completamente reformulada. Ele conheceu várias pessoas novas, o dinheiro veio abundante para a vida dele. Várias situações se apresentaram justamente porque ele não lutou contra. E o que eu mais vejo, gente, é pessoas lutando contra uma situação. Então, se tem alguma coisa na sua vida, existe um porquê. Então, a primeira coisa que você deve fazer é entender esse porquê. Por que isso está acontecendo na minha vida? Que parte eu tenho em relação àquilo? E eu não estou dizendo para você aceitar e ficar esperando, mas você precisa entender que por trás de uma situação tem um motivo. E quando você olha por um outro ângulo, né, o ângulo da vida passada, um ângulo, por exemplo, onde um mentor mostra que tem um motivo para aquilo acontecer. Às vezes o motivo não tem uma relação direta com você, mas o motivo ele pode ter uma relação direta com alguém perto de você. Às vezes a lição nem é para você, mas está acontecendo e tem algum motivo. Às vezes o seu papel numa situação é ajudar, é estar dando força para alguém que está passando por um perrengue. Outras vezes é você que precisa entender alguma coisa. São nas piores dores da nossa vida que a gente entende certas lições que a gente jamais aprenderia de outra forma, né? Na teoria é tudo completamente diferente. Então, os mentores, eles mostram pra gente como a gente deve olhar, como a gente deve entender, né? Eles mostram muito frequentemente que às vezes uma pessoa que nos magoa, uma pessoa que não tá fazendo o adequado, né? Que é, segundo o nosso julgamento, aquilo que a gente acha que a pessoa deveria fazer, a atitude que a gente acha que a pessoa deveria ter. Quando os mentores mostram, frequentemente eles dizem o seguinte, que aquela pessoa, ela tá tendo essa atitude porque ela ainda não entendeu como fazer diferente. Ela ainda não tem condição, porque ela não sabe ainda, né? Ela não teve a oportunidade de aprender. Então ela não tem a condição de fazer diferente. Ela dá aquilo que ela tem. Ela faz aquilo que ela sabe. Ela faz as coisas de acordo com o entendimento que ela tem, as referências que ela teve na vida. As referências foram os aprendizados da vida dela. O lugar que ela foi criada, as pessoas que criaram ela,
as coisas que as pessoas que criaram ela mostraram para ela, essas são as referências que uma pessoa tem. E é isso que a pessoa dá. Ela só dá isso. Ela não dá algo que você gostaria que ela te desse. Então pensa nisso. Então olha só, se você gostaria de saber sobre as suas vidas passadas, vem fazer a consulta, ou você pode fazer o nosso treinamento que chama Jornadas da Fênix, que é um treinamento que vai te ensinar a acessar vidas passadas, vai acessar os seus mentores espirituais para que você mesmo saiba fazer essas leituras, né, de como está a sua situação e o que você precisa entender sobre uma situação. Então, é só você me procurar. Eu sou Cristina Long e até o próximo programa.